Olá, tudo bem? Como é que você está? Creio que você está muito bem. Se você está nos assistindo é porque você está aí, ó, vivo, cheio de saúde. Ah, tô com um problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem doença aqui, doença ali. Não há nada que nós assim temos, né, que é tão grande que vai fazer com que eu e você deixemos nesse momento de se alegrar com a maravilhosa bênção de Deus, de estarmos aqui ouvindo ou vendo também, se você estiver nos vendo aí, ó, aqui nas nossas imagens, né, pelo celular, pela televisão, não importa. É bom ter você aí, é bom saber que você está conosco, finalizando mais um trimestre. Olha que chique! Mais um trimestre acaba, logo começa outro. Acabamos agora, né? Estamos terminando de ver a fé no livro de Josué e nós já vamos entrar para o livro de Filipenses e Colossenses, falando de Cristo. Olha que legal, aqui falou de Josué, Cristo, é claro que está aqui em Josué, e aqui vem a pessoa de Cristo, ou seja, desde o livro do Êxodo, que falando sobre Moisés, que é um personagem que simbolizava Jesus, Josué é um personagem também que simbolizava Jesus, e agora a gente vai iniciar o ano que vem, já o primeiro trimestre do ano que vem, vendo Jesus no livro de Filipenses e no livro de Colossenses. Você já tem essa lição? Não? O Kevin está colocando ali já o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente que a gente vai enviar a lição para você. E muito obrigado por ter ficado conosco nesse trimestre, na nossa classe, essa classe fantástica que tem você como nosso aluno, você como nosso colaborador, você que ora por nós também. E contamos contigo para o próximo trimestre, tá bom? Fechado? Então tá ok. Agora eu quero apresentar para vocês os nossos meninos de hoje. E aí, ô Joel, já descansou da semana passada? Uai, eu descansei, mas o trauma foi grande, viu? É um falador fiado. Que nada, né? Ó, fazendo aí, como é que fala? Firula? Não, né? Fusquinha, não sei como é que fala. Fazendo onda. Fazendo média. Onda, fazendo média, isso Média, a palavra. é. E você, como é que tá? Tudo Tô, jóia, tô Elton? ótimo, estou muito feliz e encerrando mais uma lição maravilhosa, Que lição maravilhosa, né? muito boa. Aprendi muito e louvado seja Deus por todos que assistiram, né? E Eu sei que nós já aprenderam. falamos várias vezes isso, mas lição de Josué nós já estudamos quantas vezes já? Agora, incrível, né? Cada vez que a gente estuda, como o autor muda a visão da gente dentro dos livros, né? Essa lição foi fantástica, assim, muito essencial para os dias de hoje, para a vida espiritual dos nossos dias, né? Que o passado, né, o que ficou registrado na Bíblia, ele é muito atual. Então, às vezes, quando as coisas se atualizam demais, elas vão perdendo a essência, né? Isso. A gente precisa dar aquela É aquela questão, né? retornada. Aquele controle, né? Para a gente não deixar perder a identidade. A identidade, os princípios. Ô, Elton, esse negócio de perder a identidade comigo é complicado, Elton. É, Eu vivo perdendo a carteira, é identidade, carteira de motorista, estou perdendo é tudo. O que eu meu. faço, Elton, nesse caso? Aí tem que amarrar, Ah, cara. tem que tomar ginkgo biloba. Ah, é? Mas a gente brinca aqui, mas para a gente dizer como a identidade é algo assim que Deus requer, né? Requeria do povo dele e requer de nós hoje também, Elton? Com certeza. Ainda mais que nós estamos às portas da Canaã celestial, né? Então essa história tem muito a ver com o momento que nós estamos passando, né? Então temos que ter, se manter a identidade, como nunca. Que bom, que bom. Então, olha, que lição maravilhosa que a gente vai ter, que lição fantástica que a gente já vem tendo desde o primeiro sábado, agora o 13º sábado, e a gente vai fechar com chave de ouro todo o percurso do povo de Israel, tendo Josué como líder. E nós também logo, logo vamos fechar com chave de ouro todo o percurso, tendo Deus como o nosso líder. Então, fica aí, que você vai aprender várias e muitas coisas legais. Elton, você ora para a gente? Vamos orar. Pai querido, maravilhoso Deus, agradecemos pelas imensas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E estamos aqui mais uma vez reunidos pela presença do Teu Santo Espírito. Temos a certeza de que o Senhor vai nos iluminar, nos conduzir. Aos nossos queridos que assistem nos seus lares, que o Senhor também possa iluminar a mente deles, estarem preparados, Senhor, para receber essa mensagem final e de fazer a diferença na vida de todos ao redor, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe cada família deles, a nossa também, que o Senhor nos abençoe aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, o título da nossa lição é Escolham Hoje. Eu não vou entrar no verso agora, porque eu quero fazer uma pergunta, porque escolham hoje. Vem cá.
Qual é o poder da escolha? O que uma escolha pode fazer na vida de alguém? Me ensina aí rapidinho. Kevin, eu esqueci de cumprimentar você. Você está bem, Kevin? Um beijão para você. Fala, qual é o poder da escolha? O que a escolha pode fazer na vida de alguém? A escolha é essencial. A escolha. E assim, o não escolher também pode fazer, né? Muita diferença. Não escolher já é uma escolha, né? Já é uma escolha. E nós vivemos escolhendo a todos os momentos. Às vezes escolhemos errado, às vezes escolhemos certo. Às vezes mais ou menos certo. Mas cada escolha que nós fazemos gera ali uma consequência, gera ali, né, assim, uma mudança na tua vida. Acho que, né? Qualquer coisinha que a gente escolhe vai dar um resultado. Vai levar para alguma coisa, né? Então nós precisamos saber escolher, né? Elton, qual é o poder da escolha? O que você acha? O que uma escolha pode fazer na vida de alguém? Faz toda a diferença, né? E o bonito é que Deus dá liberdade de você escolher, né? Mas aqui nós vemos que desde o passado, desde Moisés falando que escolham, Vê se escolhe certo. escolham e escolham da maneira que Deus quer, né? E muitas vezes nós fazemos escolhas que não são boas e pagamos o preço por isso, né? Um casamento, né? A escolha que tem que ser feita. E o os título, amigos, né? o título fala: escolham hoje. Não é amanhã, hoje. não, né? Não, é hoje, né? Bem enfático. Então, ou seja, a escolha de ontem para hoje ela tem que ser confirmada, né? Às vezes eu e a Mike, a gente fica assim, Jefferson, se a gente tivesse escolhido diferente, como seria? Por exemplo, assim, a Mike, se eu não tivesse escolhido você, eu falei, Mike, ia estar com outro caba feio. Pelo menos escolheu o mais bonito que tinha à disposição. Eu falo que da minha família eu sou mais bonito, imagina os outros, como são feios. Então, ou seja, eu estar aqui em Minas Gerais, entende? O que será que isso fez de mudança? Você está aqui em Varginha. E aí o teu filho e tua filha não existir, a mulher dele não ia casar com ele, né? Ou o esposo da tua filha ia casar com ela e já muda então, ou seja, tudo. A escolha é algo importante, ou seja, é aquilo que vai nortear a nossa vida, não é isso? Com certeza. Então agora eu posso ler o verso de uma forma diferente. Vocês viram que escolha é tudo. Ó. Você que está com a tua esposa do ladinho, você que está com a tua namorada do ladinho, você que é filho, saiba, as escolhas dos seus pais fez você do jeitinho que você é. E não esqueça, tá? Essa escolha, se foi guiada por Deus, maravilhoso. Mas nós não conhecíamos Deus. Não importa. Hoje vocês conhecem Deus, então a escolha é feita, Deus vai fazer milagres sempre nelas e você vai cada vez ver que a escolha, você do jeito que é aquilo que Deus tinha planejado para você. Olha que coisa fantástica. Por isso eu quero trazer agora para você que tiver a Bíblia aí, ó, online, Bíblia escrita, do jeito que você tiver, Josué 24:15. Josué 24:15 diz assim, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elton, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês hoje não quiserem servir, ou se quiserem servir, escolham hoje. Qual é a importância desse apelo de Josué de pedir ou de suplicar para que as pessoas façam a mesma escolha que ele tinha feito? Então, aqui a gente vê que estava sendo uma renovação da aliança, né, que já havia sido feito no passado. E é muito importante que Josué estava o quê? Fazendo com que as pessoas, o povo ali no momento, pensasse bem, né? Porque teriam que tomar a decisão correta, porque servir ao Senhor naquele momento seria essencial, né? Porque eles tinham entrado na Terra Prometida, mas se isso não fosse realidade na vida deles, tudo poderia se perder, né? E nós sabemos que alguns tomaram decisões erradas e sofreram consequências disso. Então, assim, a gente vê que ele faz novamente esse apelo, né? Que é um apelo que nós devemos ter em mente, que a gente tem que fazer o quê? Servir a Deus. E ele fala, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, é muito importante isso, nós temos que tomar essa decisão.
Você, o que você achou desse apelo, assim, dessa forma assim, olha, eu vou mostrar para vocês o caminho da escolha, mas vocês que vão escolher. Qual a importância disso? Por que eu tenho que ficar depois do que já falou tudo? Não, eu até mudei a pergunta para vocês já por um jeitinho diferente, assim, ó, outra visão. Tá bom. Eu sempre consigo provar para a Diná que ela tinha que ter escolhido eu, que ela não ter escolhido eu seria um grande prejuízo. Mas eu convenço ela. Eu convenço. Sabe qual que é o meu argumento? Tem que aguentar isso aqui na classe da... Você sabe qual que é o meu argumento? Fala. E ela depois sempre tem que concordar comigo? Senão ela não teria os filhos que ela tem hoje. Não, e aí não, o amor que ela não, tem pelos filhos, que são gêmeos ainda, aí ela tem que concordar Aguentar comigo, o pai entendeu? daí. Ela não consegue discordar comigo de mim. Desculpa por falar para Mike. E aí, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Josué falou isso aqui, ele deu um bom argumento, porque ele fala assim, ó, se vos parece mal, né, escolher o Senhor, né, fiquem sabendo que eu e minha casa... Só que quando ele fala isso aqui, na semana passada, a gente viu toda a retrospectiva que ele colocou diante do povo. Ele vai mostrando Deus como aquele que tirou, aquele que conduziu, aquele que libertou, aquele que venceu por eles, guiou e colocou na terra prometida. Ele dá todos os argumentos para que um argumento contrário não fizesse sentido nenhum. Porque quando ele fala, se vos parece mal, é que ele mostrou tudo e falou, se parece mal tudo isso aqui, então vocês, né, sigam quem quiser. Mas eu e minha casa, então assim, né, não tinha para onde escapar. Não, né? Ou tinha que escolher Deus ou tinha que escolher não Deus. Não tinha né? como. Agora, uma coisa interessante, já na lição de domingo, aqui vem falando de um lugar, o lugar aonde... Esse simbolismo que a Bíblia traz, que eu acho muito importante quando a gente aprofunda, né? O autor ele foi bem na veia, né? Elton, Siquém. O que Siquém tinha a ver com aquele momento em que Josué estava ali? Então, Siquém foi o lugar em que Abraão havia construído o altar, né? Lá no passado. E que Deus tinha feito a promessa para ele da terra prometida, né? Ou seja, onde foi feito o altar de Deus dizendo, você vai ter essa terra onde você está pisando vai ser dos seus herdeiros, é ali que Josué hoje como herdeiro vem? Exato. E ali se cumpriu o que Deus prometeu lá para Abraão, lá no passado, né? E a gente vê que até Jacó, no mesmo lugar, falou que joguem fora o quê? Os ídolos, lá no passado. E Josué faz a mesma coisa, joguem fora o quê? Os ídolos. Então, e para nós hoje é isso também, jogue fora o quê? Os ídolos. Que cada um pode ter um ídolo na vida que está atrapalhando nessa caminhada, né? Então, isso aqui é uma coisa muito linda, porque se cumpriu o que Deus prometeu, o que Deus promete... 400 e poucos anos antes. Hein? Antes, ele cumpre. E ali estava se realizando, e Josué é bem enfático quanto a isso, né? Então, ele reúne toda a tribo, a liderança, todo mundo, e mostra isso para eles, que lá no passado, no mesmo lugar, aconteceu aquela aliança de Deus com Abraão e que estava sendo cumprido, né? E a lição traz a questão de que Deus sempre ele faz o quê? Ele age primeiro. A ação sempre vem de quem? De Deus. Deus falou para Abraão, Deus falou, ó, vai se cumprir a ação de Deus. E é na nossa vida assim também. Nós fazemos as coisas por Deus porque Ele age em primeiro lugar na nossa vida. E isso é muito bom. Joel, assim, você falou da retrospectiva que foi feita na lição passada. O Elton traz aqui Siquém a história de 400 anos atrás. E a lição, e a pergunta, aliás, que tem na lição, que eu achei essa pergunta eu vou fazer, e eu marquei que eu ia fazer para você, então você se vira aí. Certo? Qual é a ideia principal da mensagem de Deus para Israel? Ou seja, quando Josué começa a falar, quem que era o protagonista principal da história? Era Deus. E assim, o local torna mais enfático ainda as a situação. Porque assim, poderia ser qualquer outro lugar, mas aqui como é que eu vou... como é que eu vou... E aí, o objetivo daquele local ali, da Bíblia citar aquele local, é mostrar que ali de Josué 24, do 2 ao 13 ali, essa mensagem que Deus está dando, a ideia central é Deus. Deus está no centro
de tudo aquilo ali, no centro daquele que deu, porque foi ele que deu a promessa, naquele local ali, né, se iniciou essa jornada, e ali está se concluindo essa jornada. Então, Deus ele se torna a figura central de toda essa jornada. Né? Interessante, né? Ele é o protagonista, é ele que dá não só a jornada do povo de Deus, porque quando ele chama Abraão, não existia o povo de Deus, e a promessa era que Abraão seria pai de uma grande nação. Então o próprio, uma nação que nem existia, isso. A existência do próprio não tinha um filho povo, ainda, não teve? Não tinha? Sara não tinha ainda. Não tinha. A existência do próprio povo era resultado de uma ação direta milagre de Deus. A promessa de povo, a promessa de terra, a promessa de tudo, Deus era o centro. Amém. Então, esse era o objetivo. Agora, Elton, o que é aprender com o Deus do passado, Deus do presente e com o Deus do futuro? Então, aqui que a gente vê que esse Deus ele sempre tem os seus propósitos, eles não mudam, né? Aqui no 24:13 ele fala assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais que não plantastes. Tudo quem? Ou seja, não fizeram nada. Nada. Ação de quem? De Deus. Ação no passado, no presente e no futuro. E Josué traz isso aqui, né? Os ancestrais, a geração de Siquém, né, foram tratados como o quê? Como um só, né? E nós fazemos parte disso também. Nós podemos aplicar isso na nossa vida, na vida do povo hoje, porque as promessas de Deus vão se cumprir fielmente. E isso é muito bonito, porque Deus não muda, né? Então, quer dizer, toda vez que eu olhar para o passado, então aquele a gente fala, né? Toda vez que a gente olhar para o passado, ver o que Deus já fez, a gente tem que ter certeza que Ele faz e ainda fará, né? Vai fazer na geração atual também, né? Então as promessas, por exemplo, Abraão não viu a terra prometida, mas ele vai ver a terra cumprida em quem? Em Cristo. Não, hein? Ele vai, né? E nós também vamos ter esse privilégio em Cristo Jesus. Então essa história é linda, é maravilhosa, cheia de muitos detalhes, é muito profunda, mas que é para nós, porque acontece hoje também a mesma coisa, né? Eu fico pensando assim, eu não sei se eu sou... Vocês são os professores, eu sou nem aluno, né, Kevin? Nós estamos aí, aprendendo. Você imaginou lá no céu, que nós vamos ficar 1000 anos, assim, revendo tudo as coisas que... Assim, eu não sei como é que vai ser a memória depois de 1000 anos, mas vamos parar por aqui, né, nos milênios, né? Abraão, Deus chegando para Abraão e para nós, vou mostrar para você, Abraão, o que aconteceu. E Abraão vendo ele lá em Siquém, dali a pouco vendo Josué lá em Siquém. Você já imaginou que coisa maravilhosa? É fantástico. Então, por isso, a lição de segunda-feira, ela começa a ter um sentido melhor. Quer dizer, o Deus que cumpriu 400 anos depois, é o Deus que olha para mim e diz o seguinte: chefe, Jefferson, faz um favor para mim. Vê e tenha sinceridade, tenha verdade. Então, assim, a pergunta, eu quero fazer a pergunta 2 aqui, e vocês respondem aí. O que Josué pediu que os israelitas fizessem? Agora, o principal da pergunta está aqui. O que significa servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? Integridade e fidelidade em todos os aspectos, né? Que é o integral? Mas tudo tem que ser certinho? Assim, ó, o ser humano, ele é híbrido, né? Nós somos híbridos. Nós temos 2 naturezas dentro da gente. Quando Deus falou assim, ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a natureza do ser humano era só a natureza boa. Quando ele comeu da árvore do conhecimento, esse conhecimento ele passou a fazer parte da estrutura do ser humano. Então, nós passamos a ter essa luta dentro da gente. Então, já não pode ser... A nossa integridade, ela é falha. Todas as nossas ações em relação ao que Deus tinha como objetivo original, elas se tornaram falhas. E nós passamos esse processo de reestruturação,
temos o Espírito Santo como o nosso consolador, o nosso auxiliador, Graças aquele que nos a dá Deus, né? força para fazermos da melhor forma possível, mas ela ainda está muito aquém daquilo que Deus espera. Agora, a sermos pessoas íntegras são questões de escolha. Escolham hoje, escolhermos sermos íntegros. E dentro daquilo que nós podemos fazer e que Deus espera, então nós temos assim como sermos. Eu gostei muito desse dentro daquilo que nós podemos fazer. Ou seja, a santidade que Deus pede para nós é dentro da nossa esfera. Né? Agora, aí entra uma linha perigosa de raciocínio, porque então a gente pode relaxar e falar, não, mas é porque eu sou fraco. Porque não, aí também não. Né? Nós não aí podemos já não ser é... displicentes. Sim, sim. Né? Aí já não é com sinceridade. Sim, já não é com sinceridade. Então, a nossa integridade e, em verdade, servir a Deus dessa forma, ela depende muito das nossas ações estarem pautadas dentro daquilo que Deus deixou como parâmetro. Né? O nosso norte é esse. É o norte, né? E aí isso vai envolver todas as áreas da vida, a partir do momento que você sai da sua casa, que você se relaciona com, né, dentro da sua casa com seus filhos, com sua esposa, sai, se relaciona com pessoas na rua, no seu trabalho. Tudo isso você está refletindo o que você é para com Deus. Sim, sim. Aquilo que você escolheu. Né? É uma escolha minha. Né? Agora, essa questão de escolher, temer a Deus, temer a Deus significa o tempo inteiro olhar para Ele e ficar com medo, não é? Não. Não? Tem gente que tem isso, né? Tem, né? Mas é a maneira errada de olhar a Deus, né? Conhecer a Deus é conhecer um Deus de amor que pede para nós o coração, né? Em obediência. Esse temor não é o temor de medo, é o temor de obediência, de fazer a vontade dele. Ou seja, aqui eu achei muito interessante o termo que é usado para integridade com relação ao animal sacrificado. O animal, quando ia ser sacrificado, ele tinha que ser o quê? Perfeito, íntegro. Não podia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, nada. E isso é o caráter que Cristo quer para a nossa vida, que por nós não conseguimos. Tem que ter o poder do Espírito Santo para isso. Integridade é algo que não é natural nosso. A nossa natureza caída não consegue isso. Então, por isso que Jesus ele veio e fez todo o trabalho para que nós pudéssemos ser íntegros e fiéis. Fiel é um atributo de Deus, que é de Cristo Jesus. Né? Fidelidade é que fala que é constância, estabilidade. Então, isso são coisas que Deus prometeu para eles lá no passado, e que se eles cumprissem, porque eles falam, não, nós vamos fazer, mas por eles que eles estavam confiando, não em Deus. E é muito a nossa cara, não é isso? É muito. Que eu quero, eu acho que eu posso, mas nós não podemos. Sem Cristo não podemos. E sem o poder do Espírito Santo também não. E a gente vê que os anjos estão observando os detalhes da nossa vida. O que eu falo, o que eu penso, a maneira como eu ajo com os outros. Então, assim, isso a gente tem que pedir para Deus mudar na nossa vida. Né? O Espírito Santo pode fazer isso por nós. E sinceridade e verdade só vem dele. Sim. E o caráter tem que estar em nosso coração. Apesar de todas as nossas dificuldades, né, nós ainda conseguimos ser pessoas íntegras. E aí a lição trouxe um aspecto bem interessante para a gente entender que é possível, sim. Quer saber quem é uma pessoa íntegra? É aquela que você pode contar e confiar nela. Imagina, hein? Você conhece pessoas assim? Conheço. Que você pode contar com ela, que você pode confiar? É isso a integridade. Né? Então, mesmo dentro desse mundo da atrapalhado que a gente vive aí, com todas essas injustiças e desonestidades, existem pessoas, né, que, através do poder de Deus, você pode contar e confiar. Por exemplo, assim, em vocês dois eu não confio, não. Mas no Kevin eu confio. Com certeza. Então o Kevin se torna aí um ícone aí da Agora, imagina, da você falou uma prática. coisa interessante, né? Até com um pecado, nós temos humanos com quem a gente pode contar, confiar. Imagina Deus. Mas isso é obra
O Elton é o homem do Espírito Santo, ele né? Isso é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Isso é o Evangelho sendo traduzido em ações, né? Existe o Evangelho que fica só na teoria e esse é o objetivo do Evangelho, de restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, de formar um novo ser humano, né? Um ser humano íntegro, reto. A Bíblia traz exemplos, Assim. né? A gente tem Noé, a gente tem Jó. Eu ia falar né? dele agora, Homem íntegro e reto, que se desviava, que temente a Deus e que se desviava do que mal. orava assim, né? Então, Que meus olhos, né, não olhem para uma virgem. Olha que era um homem íntegro e reto, né? Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês assim, pegando já na parte da terça-feira, eu fiquei muito assim. Nós não somos, então, obrigados a servir a Deus, é isso? Não. Obrigados? É. Forçado? Isso. Não. Como é que tem que ser, então, isso? Tem que ter liberdade Ah, liberdade? de escolha. Que nem sim eu ser flamenguista, corintiano, palmeirense. A liberdade eu escolho. Porque se for forçado, não é atributo de Deus, né? Do amor de Deus. O amor de Deus não força. Então, quando Josué fala assim, olha, dá todo aquele conselho, e o verso olha e diz assim, olha, escolha quem servir. Ele está sendo sincero, então, Sincero. que Israel tinha o direito de dizer, eu não quero servir a Deus. Aham. eu vejo, aí não discordando, tá? É só um ângulo diferente de visão, que nós temos obrigação, sim, de servir a Deus. Mas não uma obrigação que vem de lá para cá, mas que parte daqui para lá. Pelo que eu Deus fez, né? preciso, eu tenho que reconhecer em mim que eu tenho que ser obrigado a servir a Deus. Mas isso tem que partir de mim, entendeu? Não estou falando que é Não alguém que... forçosamente. Não. Reconhecendo tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez ali, ó, pegando a história do povo, tudo que Deus fez por aquele povo, eles tinham a obrigação de servir a Deus. Hein? Eu precisava reconhecer. Não, eu sou... Assim, quando você se relaciona Não na com uma marra, né? pessoa... Olha o que o cara fez por às vezes mim. você tem um camarada muito gente boa na tua vida, você convive com... Né, que você se sente obrigado, né, às vezes com a sua esposa, você, não, eu sou obrigado a ser dessa forma com minha esposa, mas isso está partindo de um reconhecimento teu, é uma escolha também. Não entendeu? uma força. Nesse sentido. Porque aí, quando você não faz o que você deveria fazer... você se torna um canalha, né? Às vezes, dependendo do que você É que ele está fazendo filosofia, É. aí ele fica agora Aí. complicando a nossa cabeça aqui, Pois Elton. agora está um parafuso. Entendeu? Tá um parafuso solto. Agora, o mais interessante, né, que mesmo essa escolha forçosa, não forçosa porque alguém forçou, Não de força, mas pela entenderam, né? resposta Sim, do que o outro fez de por mim, reconhecimento. ainda isso tem liberdade, né? É porque Sim. a dificuldade não está em Deus, está no ser humano. Está. Então, tem ser humano que quer obedecer a Deus por medo. Ele tem medo, eu vou obedecer. Tem outro que tem interesse. Eu vou obedecer porque Deus vai fazer isso por mim, vai me beneficiar. E tudo isso está extremamente o quê? Errado. Nós temos que obedecer a Deus por amor e gratidão. O que nós vimos aqui é sempre Deus agindo. Olha, eu fiz isso por vocês. Se uma pessoa faz o bem para mim, o que eu vou querer fazer? Bem para ela também. Obedecer. Você vai falar para mim, se o meu pai pede para mim fazer alguma coisa, eu vou sentir prazer em obedecer a partir do momento que eu amo ele, né? eu reconheço o que ele fez por mim. Eu tenho que reconhecer que Deus fez por mim, já fez no passado, está fazendo e vai fazer, e aí obedecer. Que não é uma coisa forçada, é o quê? Gratidão e amor por Deus. Tá vendo, Kevin? Então, quer dizer, eu tenho que servir a Mike não por causa do rolo de macarrão que ela está na mão o dia inteiro. De medo, né? Não, né? Não pode. Não pode, e nem não. por interesse, não faz isso para Pegar a herança do sogro, Pois não? é, não pode. Tem que ser de coração, sincero. Sincero. Eu tocou nesse ponto interessante, né, da motivação nossa, e a Ellen White fala sobre isso. Ela fala assim que nós não devemos almejar o céu nem por medo e nem por interesse. Interessante, né? Interessante. Agora aqui, na parte da lição aqui de terça-feira, aqui tem 3 passos que eu achei muito legal, que quando a gente dispõe a servir a Deus, o que a gente precisa saber, né? Eu achei a forma assim que o autor colocou, o primeiro passo. A Ganja está aberta nele aí? Você está aberto aí, Elton? Então lê aí para nós.
primeiro passo. Aqui, só um detalhe. Não, vai assim, lá, não, a lição é nossa, desce a a lei lição aí. falou uma coisa que eu achei muito interessante, que Josué aqui ele foi como um advogado do diabo. Ah, sim, sim. Porque ele não ficou falando assim, ó, os benefícios, ele falou a dificuldade que seria de obedecer a Deus. Bem lembrado. Tá aqui na pergunta aqui, eu pulei ela. Então, assim, aí que vem os passos aqui. O primeiro, né? A decisão de servir a Deus é séria. Quer dizer, não é brincadeira, eu não posso. Vou servir e pronto. Não. Não pode. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Não somos merecedor de nada, nada. É a graça. E aí isso aí traz uma diferença no coração. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Então, não pode ser imposto. Porque meu pastor mandou eu fazer isso. Não é. Não? Não pode. O irmão Joel pregou lá, eu tenho que fazer isso. Não, é por Deus, né? E terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus por suas próprias forças. Então, assim, a aliança, ela exigia que fala um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Amém. Então, é relacionamento. Relacionamento gera o quê? Amor. Amém. E conhecimento. E aqui ainda diz assim que o serviço a Deus não era algo que eles conseguiriam por meio de uma adesão mecânica. Ou seja, muitas pessoas às vezes acham que entrar para uma igreja simplesmente já vai te garantir alguma coisa, né? E eu vou só pelo fato de estar com o pessoal, eu vou aprender a fazer isso, vou aprender a fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Eu já me garante, esse foi o erro de Israel depois, né? A gente vê lá nos dias de Cristo, o nacionalismo deles era exacerbado pelo fato de eles fazerem parte daquela nação, todas as outras eram desprezadas e foi, né? Agora, deixa eu aproveitar que você já está falando aí, quarta-feira, eu queria que você dissesse para mim, quais os perigos da idolatria? Assim, a forma mais clara, às vezes eu gosto de tentar entender algumas coisas para mim, sabe? A forma mais clara de eu entender o perigo da idolatria para mim é a seguinte: a entrada do pecado causou uma ruptura no relacionamento entre Deus e o ser humano, a imagem e semelhança de Deus no ser humano, ela se deteriorou, certo? Então, com o plano da salvação, existe o objetivo final é restaurar a imagem e semelhança de Deus. Aí vem o primeiro mandamento, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E eu vejo esse mandamento sendo colocado como primeiro ali, até como ordem de importância também, porque sem a observância desse mandamento, todos os outros eles vão fazer menos sentido ainda. É tudo, né? Porque eu vejo como ordem de importância. E aí no livro de Coríntios diz assim que, pelo contemplar, nós somos transformados de glória em glória, né, para refletirmos novamente a imagem de Cristo. Então, eu vejo que o perigo da idolatria é esse. Todo Deus que nós colocamos na nossa vida, ele causa uma interferência nessa comunicação direta que eu tenho com Deus, e aí impede essa restauração, a imagem de semelhança de Deus na minha vida novamente. Então, o maior perigo da idolatria para mim é que eu continue sendo deteriorado, né? A gente vai se aprofundando mais e mais no pecado e retira Deus da nossa vida, e sem isso a nossa perdição está garantida. Né? Sem Deus na nossa vida, a nossa perdição já está... Ou seja, o maior perigo é a gente se tornar a imagem do Deus que adoramos. Né? Exato, muito bem. Resumiu tudo, né? Então agora, não, resumi não, peguei o que você pegou, o que você falou e resumi aqui. Agora, Elton, isso para mim ali já dá a ênfase da lição de quarta-feira. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Josué está falando para um povo que sabia que Deus é o Senhor. Agora, me responda uma coisa. Por que ele falou o seguinte? Retirai os deuses do meio de vocês. Nossa, isso me chamou a atenção também. Porque aqui fala assim, né?
Os deuses agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio deles. Sabe qual que é o maior perigo de idolatria para mim hoje? É a idolatria do eu. Eu achar que sou melhor do que Deus. E isso acontece. Nós podemos criar vários deuses na nossa vida. E isso é terrível na vida da pessoa que se diz cristã, né? Porque Jesus mostrou um caminho, mas eu quero fazer o quê? O meu caminho. Isso é uma idolatria do eu. Ele mostra uma coisa, ele me fala, e eu não quero seguir. Hoje, fala assim, mas não tem mais aquelas imagens. Tem, sim. Né? E como tem, né? E, às vezes, a pessoa está na igreja, está falando que é de Jesus para lá, Jesus para cá, e está idolatrando eu o tempo inteiro. Eu posso botar uma pimentinha? Eu sei que você vai falar. Vamos lá. Já tinham conquistado a terra, certo? Na lição da semana passada, me ajuda aí se é na semana passada ou nessa, vem dizendo assim, né? Que Deus já tinha, vocês estão numa terra que vocês não conquistaram, vocês estão em casas que vocês não construíram, vocês têm uvas que vocês não plantaram. Será que quando Josué falou assim, tirai os deuses do meio de vocês, além da gente imaginar, eu já estou pegando o que você falou, a questão da imagem, será que muitos dali não estão fazendo as coisas que possuem agora os seus deuses? Eu pensei nessa direção também, sabe? É verdade. Porque, né, tirar os deuses que estão no meio de vocês é bem direto, assim. Uma coisa assim, né? tá ali. Uhum. Num povo que saiu da idolatria, Sim. destruiu um monte de idolatria, agora eles são os idólatras. Será que eles tinham alguma imagem alta de um Beelzebub, alguma coisa? Será que eram outras coisas que se referia também? Então, eu vejo assim, durante muitos anos, durante milênios, a escolha do povo era mais, eu vou dizer assim, era mais objetivo, tá? Porque não existiam muitas religiões. Era a religião verdadeira, E a né? falsa. E a falsa ali, a escolha era essa. Ou era idolatria ou não era. O que o Elton colocou aqui, hoje a gente vive um emaranhado para identificar o que é idolatria ou não. É até difícil. Ficou difícil agora de né? ter um parâmetro, né? Idolatria é isso aqui, ó. É o cachorro, é aquilo. E nos nossos dias, a gente vê o quê? Aí, principalmente as redes sociais, ela tem causado assim, um estrago na mentalidade dos nossos jovens. Os seguidores, né, os influenciadores digitais, eles arrastam milhões de seguidores, às vezes eles não têm nada para falar. Deuses nada para falar, não tem nada que você Quantos aproveite. seguidores tem, né? Imagina. Milhões de seguidores. Quando você olha para as mulheres de alguns anos atrás, cada uma tinha ali a sua característica natural. Hoje, quando você olha para as redes sociais, todas as mulheres têm o mesmo tipo de rosto. A boca cheia de aquele negócio que faz a boca ficar cheia, né? A sobrancelha é pintada. Assim, É silicone aquilo não, né? Preenchimento. Preenchimento? Eu não sei. Eu sei que quando você olha para as mulheres hoje, todas elas são iguais, porque a idolatria do eu, ela está exacerbada, ela está, né? Assim, e nós E os homens tudo querendo ficar bombadão, fortão, né? E a Mari está fazendo fazer academia. Eu vou ficar daquele jeito também. Agora, como é que eu faço depois que ele falou isso aí? Eu vou ter que parar com a academia. Vou falar para o Mike, a culpa é dele ali, ó. É uma prática hoje de pessoas que vão a grandes shows, que às vezes as pessoas têm que ficar alguns dias até ali acampado para pegar, né? Usar fralda para não ir no banheiro, fazer as necessidades ali mesmo, para assistir uma pessoa que nem liga para ela, que nem sabe que ela existe. Seja, tirem os ídolos no meio de então, você. Assim, aqui o meu ídolo. O ídolo nasce no nosso coração. E isso é muito perigoso, né? Porque se a gente for ver a questão do povo aqui, ali com Josué foi muito bem, né? E ali ele estava terminando a carreira dele, ele ia, né? E chamando a atenção. Mas o que a gente vê no futuro depois disso aqui, de Josué? Desastre, né? Vem os juízes precisando corrigir o povo, que estavam o quê? Cometendo idolatria. Quando vê, escolhem reis. Os reis foram terríveis.
700 anos depois disso, que Josué falou, o que aconteceu? A Síria vai lá, 700, 800 anos, vai lá, destrói tudo. o norte, os 10 tribos do norte, que estava separado, olha para você, separou 10 tribos das duas. Depois vem Nabucodonosor. Leva embora a outra. Para onde que eles voltaram? Lá para onde Deus falou, sai dessa terra, Abraão. Eles voltaram para Ur dos Caldeus, onde que era a Babilônia, a Síria, tudo ali era Ur dos Caldeus. Eles voltaram por causa da idolatria. Voltaram tudo para trás. Então, assim, é muito perigoso. Então, uma coisa Você séria. tem que ter um cuidado muito com isso, né? Porque, voltando àquela frase lá, nós podemos... Essa frase é dessa lição, hein? Ou da lição passada. Que a gente pode se rebaixar ao nível do Deus que a própria imagem nossa cria, né? Pois é. Se eu não me engano, é a lição de Êxodo. Não foi coisa que eu queria, não. Quando você falou da passada, eu estou tentando me identificar nesse da lição trimestre. Da lição de passado. Então, aquela frase que eu falei para você não foi da cabeça, não. Foi uma memória que eu trouxe da lição deles. Então, realmente é isso. Né? A gente tem que tomar cuidado. Sabe, quando Deus ele coloca na nossa mente, coloca no nosso coração, coloca nas escrituras dele, que a gente tem que cuidar com a idolatria, Deus não está preocupado com o bonequinho, não. Até tem o ídolo do Kevin aqui, né, Kevin? Não é teu ídolo, não? Não é isso que Deus está falando, não. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: cuide com os nossos deuses modernos. Cuide. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, uma frase aí, né? O pobre diz que não tem nada, mas quando vem uma enchente, ele perde tudo. Ué, se não tem nada, como perde tudo? Às vezes nós nos enganamos, né, que não, olha, eu tenho essa casa aqui, ó, mas eu vou cuidar bem dela, às vezes ela toma o lugar de Deus. Eu acho que é isso que Deus está chamando a atenção, que Josué está chamando a atenção. É claro que devia ter um ídolozinho aqui, um outro lá, porque o povo era rebelde. Mas o ídolo que eles haviam construído, aquilo que Deus tinha dado, eu acho que se tornou o maior perigo para eles. Pois é. Agora, já finalizando a lição. Posso falar um negócio sobre idolatria ainda? É uma maneira fácil da gente identificar a idolatria. Veio numa lição um bom tempo atrás da Escola Sabatina, e o autor colocou assim, ó, tudo aquilo que você gasta, dinheiro, tempo e energia, mais do que você gasta com lição, Deus, sim. É o que é o seu Deus. Ídolo, isso. Pronto. Não, lembro. E olha que não é lição muito atrás aí não, hein? Uma lição quase recente aí. Agora vem lá, finalizando. Me conta aqui, como termina o livro de Josué? Você falou uma frase antes da gente começar a gravar a lição. Você falou uma frase que eu achei legal, né? Como eles foram enterrados, né? O sepultamento deles, né? Vamos imaginar a cena, vai lá. Porque aí quem escreve o final é uma outra pessoa, né? Porque ali Josué já tinha morrido e ele termina o livro ali, e aí eu fiquei olhando assim, a maneira como é descrita, né? É descrita ali a sequência dos, né, Josué. Aí vai causando até assim, um aperto no coração, porque cada pessoa ela é única. Sim, e não se preenche o lugar de uma pessoa, né, igual. Não tem como. O livro de Josué ele fala sobre uma liderança muito forte. Uma liderança muito forte. Ela foi forte por quê? Porque ela soube se colocar debaixo das orientações de Deus. Seguir as orientações de Deus. Ela é uma liderança forte e uma liderança vitoriosa, porque ela cumpre o objetivo. Deus tinha um objetivo para a liderança de Moisés, né? E Deus tinha um objetivo bem claro para a liderança de Josué. E aí, naquele momento ali onde está falando sobre a morte de Josué, a morte dos anciãos, aí você vai olhando a morte dos sacerdotes, você vai olhando o trabalho que toda essa liderança fez, e a pergunta que vem na mente é, e agora? Como é que vai ser? Agora eu posso pegar... E a lição ainda trouxe até os ossos de Josué. É no meio ali, né? De José. Citar até isso. Ou seja, Josué falou assim, José falou, quando vocês saírem daqui para a terra me prometida, leve, né? Eu quero meus meus ossos. Não quero nada aqui no Egito. Não quero nada. Né? Aquilo ali era mais uma prova de que tudo se cumpriu plenamente. E aquela liderança ali deixou saudade. Eu vou pegar esse saudade teu e eu quero fazer vou falar umas frases aqui e você, Elton, vai me ajudar
situar qual a importância dessas frases. Sepultaram-no, no caso de Josué, na sua própria herança. Depois nós vamos para os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-na em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara. Depois vem para Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertence a Finéias, seu filho. Quando a Bíblia coloca essas, até a sepultura pertencia a eles, ou seja, o repouso pertence a eles, o que isso simboliza para nós? O que a Bíblia quer dizer nesse final assim? Olha, se eles na morte tiveram o lugar da promessa, e vocês? E aí a gente vai para Hebreus 11, né? Que eram peregrinos, que não eram dessa terra, mas olhavam para quê? Para a terra, herança celestial, né? E se cumpriu. Aqui se cumpriu a promessa de Deus. Eles não estavam mais... Imagina, os ossos de José ficaram no deserto 40 anos rodando lá. Aí chegou, cumpriu. Foi enterrado na terra prometida. E Josué também descansou na terra prometida, mas eles olhavam para qual? Para outra terra. Né? A terra celestial. A Canaã celestial. E que nós devemos também. Porque às vezes nós temos Jesus é retratado por Jacó como uma escada, né? E para subir essa escada, a gente tem que jogar tudo que é do mundo fora, porque senão nós não vamos conseguir subir essa escada. Tirar tudo. Quem sobe com uma escada com muita coisa acaba escorregando e caindo. Isso aqui se cumpriu, mas isso aqui era uma coisa o quê? Temporária. Por isso que Hebreus 11 é importante a gente ler. Eles olhavam para a celestial. Eu acho interessante, por isso que a Bíblia termina todas as Escrituras com Apocalipse 22, né? Apocalipse 21, onde mostra aonde vai ser sepultado, não os nossos corpos, né? Mas a eternidade, né? Nós ali com Deus. Né? Amém. Aí aqui, como que a Bíblia coloca aqui sobre Josué, as últimas citações do nome dele aqui, né? Diz assim, ó, depois dessas coisas, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor. A Bíblia faz essa questão aqui. E aí depois ela fala aqui, ó, e serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Acho chique demais. Isso é lindo. E ainda fala assim, ó, e também todo o tempo dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam todas as obras que Deus havia feito por Israel. Então, assim, o preparo do final do livro aqui, ele é dramático, porque aí eu me fiz uma pergunta, e agora, quem levaria a tocha? É como o livro dos apóstolos termina sem o final. Porque é para nós, né? Nós que temos que finalizar os atos dos apóstolos. Viu que lição maravilhosa? Viu que lição fantástica? Viu que milagres que a gente consegue enxergar? A fé no livro de Josué. E esse Deus maravilhoso que olha para mim e para você e diz assim, filhão, estou aqui. Qual é a terra? Qual é o mar? Qual é a muralha? O que precisa ser vencido na sua vida? Eu estou aqui para isso. Eu lembro, a Mike sempre lembra essa frase, ela sabe melhor do que eu, então eu vou mais ou menos dizer, né? A igreja lançou um livrinho, um disquinho bem pequenininho assim, que contava várias histórias, e tinha uma que era a história de Noé. E a história de Noé terminava, né? Se você conhece a história de Noé, né? Veio o dilúvio, acabou com tudo, e o autor, né? E o narrador terminava assim: para aquele que é fiel a Deus, tudo termina bem. Amém. E é o título da lição de quinta-feira. E é o título que Deus quer dar para mim e para você na nossa história. Amém. Jefferson confiou em Deus, termina bem. Kevin confia em Deus, termina bem. Joel e Elton confiam em Deus, termina bem. Você que está nos vendo, confia em Deus, vai terminar bem. Amém. E é por isso que esse verso é maravilhoso, onde Josué diz, mas se você, ou se vocês, mas vou falar no singular, mas se você não quiser servir o Senhor, olha, cuidado, escolha quem você vai servir, porque eu
a minha casa serviremos ao Senhor. Tomara a Deus que a minha e a sua escolha seja essa, servir sempre a Deus. E quem serve a Deus sempre termina bem. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado pela história de Josué. Obrigado pelo relato do final da vida de Josué. Terminou na posse da terra. Outros terminaram na posse da terra. José, séculos antes, dizia: eu quero estar na terra. Terminou os ossos dele, posse da terra. E nós, a Deus, queremos terminar a nossa jornada em posse da terra, na sua companhia por toda a eternidade. Abençoe cada amigo nosso que está nos ouvindo e nos vendo. Abençoe cada filho seu, aonde quer que eles estejam, com os problemas que eles tiverem, para que a fé deles seja a fé de Josué, para a convicção de Josué seja a nossa convicção de sempre servir ao Senhor a despeito dos outros. Por favor, Deus, seja soberano na nossa vida. E isso nós só podemos pedir em nome e na graça e na misericórdia de Cristo Jesus, seu Filho. Amém. Bom, mais um trimestre acaba, mas já está começando o outro, já sabe do que vem. Já vamos recapitular a próxima lição. Então, para isso, estude, ore por nós vamos estar aqui torcendo por você. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus esteja com você, com a sua família, que Deus esteja maravilhosamente contigo, dando para você um final de ano maravilhoso, muitas alegrias. E olhe para o futuro, para o ano que vem, já decidido de cada dia mais servir a Jesus. Um grande beijo e até semana que vem.